pessoal, beleza? Meu nome é Jean, está começando aqui mais um vídeo no canal ScriptDeep e dessa vez, pessoal, vou estar aqui continuando com as aulas de programação em Python 3. Na aula passada, pessoal, eu falei sobre o módulo Random. Se você ainda não assistiu, vocês podem estar vendo aí pela playlist que está aí no canal de aulas do curso de programação em Python 3. E nessa aula aqui, pessoal, vou estar falando sobre como criar funções, parâmetros e também o return, ok, pessoal? Então, se vocês gostarem aqui desse vídeo, se esse vídeo aqui for útil para vocês, por favor, deixem o like, ok, que ajuda bastante o canal. Também, se você não é inscrito, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo. E se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos estar vendo sobre como criar funções, ok? Funções você já sabe o que são, né? Nada mais são do que blocos de código que vão fazer alguma ação e outras coisas, assim como, por exemplo, o print. O print é uma função, o input é uma função, o len é uma função, ok? Então, funções nada mais são, de uma forma simples, né, do que várias linhas de código, um bloco de código que vai executar algo, ok? E por que funções são importantes? Eu já falei para vocês, acho que foi no vídeo follow-up, não sei como foi isso. Mas funções são extremamente importantes, pessoal, porque quando a gente faz, por exemplo, uma sequência de código, colocar aqui, por exemplo, print 1, print 2, por exemplo, ok? Se a gente fizer isso, pessoal, vamos dizer que isso aqui, eu vou utilizar esse print 1 e print 1 e print 2 várias vezes no meu código, ok? Para não estar fazendo o tempo todo a mesma coisa, print 1, print 2, fazendo as mesmas linhas de código, o que eu posso fazer vai ser uma função. Nessa função, eu vou estar printando o número 1 e o número 2, e eu posso estar chamando essa função uma única vez para realizar essa tarefa diversas vezes no meu código, ok? Para ficar melhor de vocês entenderem, bora fazer isso na prática, ok? Então, primeiramente, como a gente cria uma função? Nós criamos a função colocando aqui, primeiramente, a palavra def, ok? Esse def aqui é de definition, ok? E depois, nós colocamos aqui o nome dessa função. Lembrando que o nome de funções e qualquer outra coisa que criamos, pessoal, não podem ser iguais a coisas reservadas para Python, para a linguagem Python, por exemplo, declarações e outras coisas do tipo, ok? Também, se vocês criarem uma função com o mesmo nome de uma função, como por exemplo, se eu colocar aqui defprint, o que vai acontecer é que o print ele vai ser sobrescrito, ok? Logo, nós não podemos imprimir mais, utilizando o print da mesma forma que nós fazíamos, ok? Claro, dá para imprimir se a gente criar linhas de código dentro dessa função para fazer com que imprima o valor, mas não será a mesma coisa desse print aqui que nós estávamos utilizando, ok? Então, tome cuidado com isso, ok? Para vocês não sobrescreverem funções já existentes no Python. E de exemplo, pessoal, vou estar criando, vai ser uma função chamada soma, ok? Logo em seguida que a gente coloca o número da função, que a gente declara o nome da função, nós colocamos abre e fecha parênteses e dentro desse parênteses nós podemos colocar parâmetros, também chamados de argumentos, ok? O que são esses parâmetros ou argumentos? Parâmetros são basicamente valores que nós passamos para dentro de uma função e esses valores podem ser utilizados dentro desse código, ok? Então, para essa função soma, eu vou estar passando dois parâmetros, que vai ser o parâmetro A e o parâmetro B. E depois disso, nós colocamos aqui dois pontos para iniciar o bloco de código. Agora, um detalhe, pessoal, que eu não falei em nenhuma aula, é sobre o bloco de código. Quando a gente inicializa um bloco de código, obrigatoriamente nós devemos colocar alguma linha de código, ok? Nem que seja uma única linha, ok? Mas é obrigado colocar uma linha de código quando nós criamos um bloco de código, ok? E se nós não quisermos colocar linha de código alguma, então nós podemos utilizar a palavra pass, ok? O pass ele vai simplesmente vai passar uma linha de código, ok? Ele já é uma linha de código, estamos cumprindo os requisitos, né? Então o pass ele não vai executar nada, ele só vai simplesmente passar, ok? Então se tivermos algum if, algum for loop, alguma coisa que não queremos colocar uma linha de código, então, nós podemos simplesmente utilizar o pass, ok? Por exemplo, se eu utilizasse esse pass aqui, essa função não executaria nada, ok? Seria uma função vazia, beleza? Mas, nessa função aqui, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou imprimir result,
colocar aqui uma string, que vai ser result, e depois eu vou colocar aqui A mais B, ok? Então, essa daqui vai ser a minha função, ok? Vai ser a função soma. Agora, como nós podemos chamar, pessoal? Para chamar uma função, nós colocamos o valor dessa função e depois colocamos abre e fecha parênteses. Sendo que nesse abre e fecha parênteses, nós devemos colocar o parâmetro, ok? Nós devemos passar um valor para os parâmetros dessa função, ok? No caso, os parâmetros são A e B. O que acontece se não colocarmos parâmetros nessa função? Basicamente vai dar um type error, ok? Ele vai retornar um erro para nós, porque é obrigado, pelo menos nesse tipo de argumento aqui, passar valor na função, ok? Então, vou estar colocando aqui os valores 5 e 7, por exemplo. A soma do valor dos números 5 e 7 é igual a 12, ok? Então, é assim que se cria uma função, é assim que se cria parâmetros para uma função e outras coisas, ok? Agora, pessoal, indo um pouco mais a fundo em funções, nós temos tipos de parâmetros, ok? Nós temos primeiro esse tipo aqui de parâmetro, que é um parâmetro em que a gente é obrigado a passar um valor na execução, na chamada da função. Mas também existe outros dois tipos de parâmetros, que são os parâmetros pré-definidos e também temos os keyword arguments, ok? Os keyword arguments, vocês vão ficar um pouco em dúvida porque vocês vão precisar saber sobre dicionários, ok? Mas quando vocês, nas próximas aulas, eu vou estar falando sobre dicionários, quando vocês souberem sobre esse assunto, vocês vão estar entendendo melhor como é que funcionam os key arguments, ok? Mas vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos falar sobre os parâmetros pré-definidos. Os parâmetros pré-definidos são nada mais nada menos do que parâmetros onde já possuem um valor específico, ok? Como assim? Eu vou estar passando aqui, por exemplo, A recebe o valor de 0 e B recebe o valor de 0 também, por exemplo. Opa, coloquei aqui duas vezes. Quando eu coloco aqui o sinal de atribuição dentro aqui desse espaço aqui de parâmetro, o que eu estou fazendo é basicamente isso aqui. Eu estou falando para o Python que, se por acaso o programador que executar essa função não passar nenhum valor, o valor padrão desse argumento será, no caso aqui, 0, ok? Então, quando eu coloco esse sinal de atribuição, isso aqui vai ser um valor padrão, digamos assim, um valor de alternativa se não tiver nenhum valor sendo passado na chamada da função, ok? Então, se eu executar novamente agora a soma sem parâmetro algum, ele não vai dar erro, mas também o resultado será 0, porque o 0 é o valor padrão de A e B, ok? Outra coisa também, pessoal, muito interessante é que não necessariamente eu preciso, se eu quiser colocar um valor para um argumento, para um parâmetro, não necessariamente eu preciso colocar primeiro o da letra A, eu posso colocar primeiro o da letra B. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o seguinte, B recebe o valor de 5, ok? O que vai acontecer é que o resultado da soma será 5. Vocês não podem estar vendo isso aqui, né? Porque não podem ter certeza disso, já que isso aqui ele vai estar printando somente a soma de A mais B, né? Mas dentro aqui desse código, o B é o valor 5 e o A é o valor 0, ok? Porque eu especifiquei aqui para qual parâmetro esse valor iria ser direcionado. Então é basicamente isso que são funções pré-definidas, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, dificuldade, podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo aí, ok? Agora, pessoal, vamos estar falando sobre args e keyword arguments, ok? Vou estar criando aqui uma função qualquer agora, ok? Uma função de exemplo. E eu vou estar fazendo o seguinte, colocar aqui parâmetro 1. E agora vamos estar iniciando com o assunto de argumentos, aqui de args e keyword arguments. Existem três tipos de formas, três tipos de parâmetros, ok? Na verdade, 4 tipos, contando com esse parâmetro aqui pré-definido, ok? Temos os parâmetros obrigatórios e temos também os tipos de parâmetros que são args e keyword arguments. Os args, pessoal, a gente declara eles, a gente define eles utilizando asterisco na frente, ok? Eu vou colocar aqui args, por exemplo, ok? E esses args, pessoal, nada mais são do que
nada mais são do que parâmetros que recebem uma quantidade ilimitada de valores, ok? Como assim? Para entendermos melhor isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui soma e vou colocar como parâmetro somente isso aqui, ok? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui for i in range, for i não, para ser melhor, for number in args. Opa! Em args. Eu vou criar aqui uma variável, essa variável vai ter o valor 0. E o que eu vou fazer vai ser result, recebe o valor dele, mais number. Depois disso eu vou imprimir o resultado. Ok? Então vamos lá, o que esse parâmetro args vai fazer? Esse parâmetro args ele vai receber uma quantidade ilimitada de valores, ok? Então posso estar colocando aqui dentro desse parâmetro valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nesse exemplo aqui de soma, ele vai somar isso tudo, ok? Então eu posso estar fazendo o seguinte, eu vou chamar aqui soma e eu vou estar passando aqui o valor 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vocês podem ver que não existe um parâmetro, por exemplo, como A e B, ok? E todos esses valores aqui eles vão ser passados para dentro desse args, ok? Esse args aqui, pessoal, nada mais é do que uma lista, ok? Por isso que eu coloquei aqui ele dentro de um for loop. Porque já que eu estou passando esses valores aqui, o que vai acontecer é que essa lista vai ter o valor de 1, 2, 3, 4 e 5. E o for loop ele vai percorrer cada número. Dessa forma, o resultado sendo 0, ele vai na primeira repetição vai ser 1, depois vai ser 1 mais 2, depois vai ser mais 3, mais 4, mais 5 e por aí se vai, ok? Então, se eu executar isso aqui, vocês podem ver que o resultado da soma de todos esses números será o número 15, ok? Então, é basicamente assim que funciona args. Eu não sei exatamente como é que se fala isso aqui, ok? Como é que se chama isso aqui. Se tiver algum nome específico, eu vou estar deixando aí na tela para vocês verem, ok? Mas é basicamente isso, é assim que funciona. Basicamente vocês podem estar passando uma quantidade ilimitada de valores para dentro desse parâmetro, ok? E é também basicamente assim que funciona, por exemplo, o print, ok? O print ele também recebe uma quantidade ilimitada de valores. Nós podemos passar valores strings, podemos passar booleanos e outras coisas, outros tipos de valores, ok? E agora, pessoal, o último assunto de parâmetros, ok? Porque ainda nós vamos ver sobre o return, sobre keyword arguments, ok? E keyword arguments vocês só vão entender melhor mesmo depois que vocês verem as aulas de dicionários, ok? Mas os keyword arguments, pessoal, eles funcionam de uma certa forma parecido com valores pré-definidos, digamos assim. Vamos ver isso aqui na prática, ok? Para declarar keyword arguments, pessoal, nós utilizamos duas vezes asteriscos, ok? Para funções em que os parâmetros são ilimitados, nós definimos uma única vez. Para keyword arguments, definimos duas vezes o asterisco, ok? Então, coloco aqui duas vezes o asterisco na frente e eu vou colocar agora o nome do parâmetro. No caso, colocar aqui parâmetro, ou também vou colocar aqui QW, ok? QW. E eu vou só printar esse parâmetro para vocês verem, ok? Vou colocar aqui function. E ok. Feita essa função, pessoal, o que eu posso estar fazendo? O keyword arguments, eu falei que ele é um pouco parecido com funções pré-definidas pelo simples fato que nós podemos estar definindo o nome da função e o valor que queremos passar. Como assim? Nós podemos, por exemplo, estar passando o seguinte: nome, ok? Parâmetro nome recebe o valor de Jean, por exemplo. Eu posso estar passando aqui idade. Idade vai receber o valor de, por exemplo, 643. Posso estar passando aqui sexo. Sexo é masculino. Masculino. E só colocar isso aqui. Se eu executar isso aqui, vocês podem ver que apareceu isso aqui, pessoal. Isso aqui nada mais é do que um dicionário, ok?
Esse dicionário ele vai conter chaves e valores, ok? No caso, as chaves serão os nomes dos parâmetros que a gente passou, ok? No caso, eu passei aqui o parâmetro nome, então a chave vai ser nome, e eu coloquei aqui o valor Jean, ok? A string Jean. E o valor dessa chave também vai ser Jean, ok? Então aqui tem os parâmetros com seus respectivos valores dentro de um dicionário, ok? Isso aqui é muito útil, muito importante mesmo, e vocês vão estar entendendo mais a fundo e vão estar utilizando bastante isso aqui depois que vocês entenderem como é que dicionários funcionam, ok? Eu vou estar fazendo uma aula sobre isso mais para frente, beleza? Então nós temos esses 4 tipos de parâmetros. Nós temos, eu vou colocar aqui dentro de um comentário, nós temos o parâmetro obrigatório, nós temos o parâmetro pré-definido, nós temos um parâmetro que recebe valores ilimitados e nós temos também os keyword arguments, que nós podemos colocar um nome qualquer de parâmetro e nós podemos estar passando o valor para esse parâmetro, ok? Então, são esses tipos de parâmetros que nós temos aqui no Python, ok? E agora, só para finalizar esse vídeo, pessoal, eu vou estar falando sobre o return, ok? Vocês sabem, pessoal, que, por exemplo, o len, quando eu chamo len, o que ele vai fazer vai ser retornar uma quantidade de itens de dentro de uma sequência, ok? Por exemplo, aqui ele retornou o número 4, ok? Como é que a gente pode retornar valores, ok? O que eu vou fazer vai ser sobrescrever essa função aqui, cadê? A função soma, ok? Vou copiar isso aqui. E aqui em cima eu vou colocar como nome de parâmetro numbers, ok? Vou colocar aqui numbers e prontinho. Ao invés de eu printar o result, pessoal, eu vou retornar esse valor. Como é que eu posso retornar o valor aqui em Python? Eu utilizo aqui a declaração return, ok? Agora, pessoal, uma coisa muito importante. O return, ele é uma declaração onde vocês não vão executar mais aquela função, ok? Depois que vocês chamam o return, ele automaticamente sai da função. Ou seja, se eu tivesse aqui, por exemplo, um bloco de uma condicional aqui, um if, esse if, por exemplo, se o resultado fosse igual a 10, por exemplo, então ele iria retornar para mim, ok? E ao retornar para mim, ele sai da função, ele não executa mais nada, ok? Eu vou estar mostrando isso na prática já para vocês. Mas por enquanto, eu vou estar mostrando esse exemplo aqui de soma, ok? Então, o que eu vou fazer vai ser retornar o valor. Vou colocar aqui return result e prontinho. Se eu executar novamente aqui a soma e colocar os valores 1, 2 e 3, vocês podem ver que ele não imprimiu o valor, ele retornou o valor, ok? Você está fazendo o seguinte, vou colocar aqui resultado. Resultado recebe o valor de soma 1, 2 e 3. Vocês podem ver que não aconteceu nada aqui aparentemente. Por quê? Porque o resultado ele foi para a minha variável resultado, ok? Então, dessa forma, nós podemos estar retornando valores. Uma outra coisa, pessoal, que eu quero falar para vocês é que toda variável declarada, inicializada dentro de uma função não pode ser utilizada fora da função, ok? Mais para frente, nas próximas aulas, eu vou estar falando sobre a declaração global e non-local, ok? Que vocês vão estar entendendo melhor isso. Mas esse result, por exemplo, eu criei esse result dentro da função, mas eu não tenho acesso a ele aqui, ok? Eu só posso utilizá-lo dentro de funções. Assim como se eu criar uma variável de tipo primitivo aqui fora de uma função, eu não posso utilizá-la dentro da função, a não ser que eu faça uma coisa que eu vou estar mostrando na próxima aula, ok? Na próxima aula vocês já vão estar entendendo melhor isso que eu estou querendo falar, ok? Mas, por enquanto, só vou estar falando mesmo do básico de funções, vou estar falando sobre parâmetros, criação e retorno de valores, ok? E nesse retorno de valores aqui, pessoas, eu também posso estar retornando mais de um valor, ok? E uma outra coisa que eu falei é que não necessariamente uma função ela precisa ter parâmetros, ela pode ser uma função sem parâmetros.
o que eu vou fazer, eu vou retornar os seguintes valores. Eu vou colocar para retornar o valor 1, 2 e 3, por exemplo. Se eu chamar essa função, vocês podem ver que vai ser retornado uma sequência com os valores 1, 2 e 3, beleza, pessoal? Então, é basicamente assim que funciona. Eu falei que eu ia testar aquilo que eu falei na prática de sair da função. O que eu vou fazer vai ser o seguinte: def function. Eu vou fazer o seguinte: for i em range 10. If i for igual a 5, return. E vou colocar aqui print o número. Eu vou colocar aqui print i. Ok? Então, dessa forma aqui, pessoal, se aqui não tivesse um return, o que iria acontecer? Se eu colocasse aqui, por exemplo, para printar chega no número 5, ele ia printar chega no número 5 e depois ia printar o i. Como tem aqui o return, ele não vai continuar aqui mais o código, ele vai sair da função, ok? Então vamos estar vendo isso aqui na prática. Eu vou executar aqui a função e vocês podem ver que vai ser imprimido os números de 0 a 4 e depois não é imprimindo mais nada. Por quê? Porque aqui o return ele sai da função, ok? Então é para isso que funciona o return. O return ele sai da função e ele retorna um valor se tiver aqui algum valor declarado depois do return, ok? Eu espero que vocês tenham entendido isso, pessoal. Funções são coisa bem é um pouquinho difícil até em relação a parâmetros e outras coisas que a gente vai estar vendo mais para frente, mas é uma coisa muito importante e uma coisa que vocês vão utilizar muito. Na verdade, vocês vão utilizar quase sempre nos seus projetos, ok? Se vocês quiserem que os seus projetos sejam eficientes, sejam bonitos, organizados, etc., vocês vão estar utilizando muitas vezes funções dentro dos seus programas, ok? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários que você está falando aí. Vou estar respondendo vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve se você não é inscrito e deixa aí seu gostei. E eu vejo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço, valeu, falou e tchau!